Estamos dando sequência aos estudos que fazemos todas as terças-feiras. E para a gente poder compreender um pouco melhor aquilo que Jesus veio nos trazer quanto mensagem, quanto ensinamento, nós precisamos buscar um conhecimento mais racional, mais lógico, mais pleno. E Jesus, quando esteve aqui, disse para nós que a fé verdadeira era aquela que poderia mover as montanhas. Se tiveres fé como um grão de mostarda, tirar aquela montanha, passa daqui para lá e aquela montanha vai passar. Jesus, quando se refere a isso, ele se refere a algo que ele tinha como consciência e consistência. Na conversa dele com Nicodemos, ele diz para nós o seguinte: nós só damos testemunho daquilo que nós sabemos, e o saber é o que nos tira da ignorância, o saber é o que nos direciona para uma vida melhor, uma vida mais positiva, uma vida mais plena. O Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz para a gente o seguinte, fazendo essa analogia ou fazendo essa análise sobre a fé, ele diz que a fé verdadeira é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da natureza. Então ele relaciona a fé com o saber. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós vamos analisar hoje uma passagem de Jesus. Se nós não tivermos um conhecimento um pouco mais aguçado, mais pleno, gera mais confusão. Então nós precisamos de um entendimento melhor das coisas. Jesus estava se reunindo com os seus discípulos, com os seus apóstolos, conversando com o pessoal, e foi comunicado a ele que fora do recinto estava sua mãe e seus irmãos, e que vieram lá para retirar Jesus daquele ambiente. E nessa hora, Jesus diz o seguinte, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olha só, ele está fazendo um questionamento. E ele diz o seguinte: minha mãe e meus irmãos estão aqui, são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Se a gente parar por aí, vai entender alguma coisa? Vai ficar meio confuso, não vai? E vai parecer que Jesus, ele foi contrário a tudo que ele ensinava. Por quê? Analisando friamente, olhando nesse aspecto, parece que ele está renegando quem? A mãe. Não casa, num ser que veio e vivenciou o amor em plenitude, não dá para renegar a mãe. Mas Jesus falava uma linguagem muito maior, muito mais transcendente, aquilo que a gente enxerga no nosso plano quanto matéria. E Kardec, com toda a sua perspicácia, com o seu entendimento, e intuído pela espiritualidade, ele coloca essa passagem de Jesus no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o capítulo é honrar pai e mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Isso está no Decálogo, Isso aparece em Lucas, Marcos e Mateus. E lá, essa passagem do honra o teu pai e tua mãe, diz no Decálogo que se você honrar pai e mãe, você teria dilatado os seus dias na terra. Analisando sobre esse contexto, os judeus primitivos, no início, eles não tinham uma visão de vida espiritual. Para eles estavam atrás do quê? Da terra prometida. Então, falando dessa forma, terão dilatado os seus dias na terra, e ia de encontro ao anseio de ter uma terra. Isso é uma interpretação muito mais voltada para o lado material, mas isso também tem uma certa profundidade que a gente vai comentar daqui a pouco. E Jesus vem aqui e fala para nós, nesse honrar pai e mãe, ele relata dessa forma, mas Jesus enxerga sobre um outro aspecto. E nesse ponto, como eu vou honrar pai e mãe, se ao mesmo tempo eu coloco que minha mãe e meus irmãos
são contrários aos de sangue. Confunde, não confunde? Isso está no parentesco corporal e parentesco espiritual. E é sobre isso que nós vamos conversar, tentar compreender, analisar para que a gente tenha uma visão um pouco mais ampla da realidade. Então vamos parar um pouquinho agora. Vamos voltar lá nos judeus. Terá os seus dias dilatados sobre a terra. Jesus, em uma de suas passagens, diz para nós o seguinte: olha só, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Olha só, herdarão a terra, bem-aventurados, manso e pacífico. Se nós olharmos o livro A Gênese, no último capítulo, a análise dos espíritos passada por Kardec é: os tempos são chegados. Nós estamos vivendo um tempo relatado no sermão profético, onde Jesus diz o seguinte: não há nada oculto que não vos será revelado. Parece que aquilo que estava escondido, guardadinho às 7 chaves, fez o quê? Saiu, né? Aflorou, saiu do esconderijo. Para quê? Para que a gente fique sabendo? Não. Aquilo que você reconhece, aquilo que você sabe, você tem condições de modificar, mudar, transformar. Aquilo que você não reconhece, não enxerga, você não consegue nem transformar, nem modificar. Então, essa verdade está começando a vir à tona. O lixo está subindo. O lixo individual e o lixo coletivo. Aquilo que escondeu debaixo do tapete, sabe? Você esconde debaixo do tapete e você não quer ver. Aí você esquece que escondeu debaixo do tapete. Só que o odor, de vez em quando, ele exala. O odor é o efeito, mas não é a causa. Então nós vamos trabalhar o quê? A causa. Então aquilo que a gente escondia de nós quanto sentimento, está começando a aflorar. Por que está aflorando? Porque as coisas do mundo estão se remexendo de uma forma para que a gente possa sentir verdadeiramente a nossa condição de espíritos ainda um pouco ignorantes, onde o orgulho é exacerbado, o egoísmo é exacerbado. Então o egoísta pensa em quem? Somente em si. E o orgulhoso, ele se coloca numa condição de superioridade, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. O orgulhoso, que é a maioria de nós, ele é aquela pessoa assim: eu não merecia isso. Se ele não merecia, é por quê? Porque ele sente numa condição de superioridade. Então, se ele não merecia aquilo aconteceu, quem errou? Deus. Se tudo é Deus, se Deus está no controle de tudo, se aquilo foi errado, quem errou? Deus, porque a gente se coloca numa condição de superioridade. Não, aquilo que nos acontece é necessário para que a gente possa aprender e a lidar com os nossos próprios sentimentos. E que isso tem a ver com Jesus? Tudo, absolutamente tudo. Porque o planeta Terra, independente da nossa vontade, do nosso querer, do nosso desejo, ele vai atingir a sua própria finalidade. Finalidade no contexto universal. E qual é essa finalidade? Hierarquia dos mundos. O planeta Terra vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para chegar à condição de um planeta de regeneração. Então Jesus diz: tome cuidado, preste atenção, porque os mansos
herdarão a Terra. O que é a Terra? Um planeta novo, um planeta regenerado. E se eu não consigo honrar o pai e a mãe, como eu posso querer habitar um planeta melhor? Não dá. Então uma coisa se encaixa com a outra, porque os espíritos que vão estar em condições de serem regenerados vão habitar um mundo melhor. E o honra ao teu pai e à tua mãe não é ser subserviente ao pai e à mãe, não é isso. Até porque Jesus não foi. O que dizia a lei de Moisés? A lei de Moisés dizia que não era para você fazer nada no dia de sábado. O sábado era um dia que você não podia fazer absolutamente nada, tinha que ficar recluso. E Jesus contrapôs isso quando ele curava no sábado. Ele foi contra a tradição, contra aquilo que foi colocado. Então não é ser subserviente, não é isso, mas é não faltar em momento algum, com apoio, com carinho, com dedicação, àqueles seres que foram a via pela qual nós estamos aqui hoje. Se não fosse por eles, nós não estaríamos reencarnados. Então eles possibilitaram a cada um de nós a oportunidade da reencarnação. E se nós pegarmos a questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é a finalidade da encarnação, a resposta é: Deus a impõe para levar seus filhos à perfeição. Então a finalidade é você chegar à perfeição quanto espírito imortal. E para que a gente possa reencarnar, nós necessitamos do masculino e do feminino. Então o pai e a mãe têm um papel fundamental no nosso estado aqui hoje. Só por isso, já devemos, no sentido, agradecer por isso. Porque se não fosse por eles, não estaríamos aí. E por aí, oferecer a esses seres o nosso melhor. Não é concordar com tudo, não é isso, mas é não ser de forma alguma agressivo, violento. Saber falar, saber conversar, saber entender, compreender as próprias necessidades que a própria limitação física impõe. E nós estamos vinculados a uma lei que ninguém escapa dessa lei. Qual é essa lei? Lei de trabalho. Todos nós necessitamos do trabalho, não só o trabalho físico, mas o trabalho que nos faz ser seres melhores. E quando o pai e a mãe não têm mais condições do trabalho físico, cabe aos filhos a responsabilidade de cuidar dos pais. Então essa é a passagem: honra o teu pai e a tua mãe. E a passagem do parentesco? Parentesco corporal, parentesco espiritual. Questão 775. Qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? O que seria para a sociedade isso? Resposta: recrudescência do egoísmo. Se os laços de família deixarem de existir, o egoísmo domina. Então é dentro desse habitat, desse círculo, dessa célula, que o espírito começa a quê? A se lapidar, a se burilar. Então é fundamental a família. É a primeira célula onde nós começamos o processo
de aprendizado. A gente vai aprendendo na família. E se a gente reparar, é na família que a gente se mostra como nós somos, não? Lá fora é facinho. Você passa o verniz polidinho da boa pessoa. Daquela pessoa que todo mundo admira. E dentro de casa, como é que fica? Não fica, né? Porque quando a gente entra dentro da nossa casa, normalmente na entrada da porta já deixa lá a máscara, a fantasia, e se mostra como é. Como é. E nós não entendemos ainda uma lei universal, que é a lei de afinidade. Espíritos afins se reúnem, se agrupam. Está falando de espíritos afins, não está falando de espírito evoluído. Afinidade, aqueles que têm os mesmos anseios, os mesmos desejos, os mesmos hábitos, os mesmos gostos. Então eles se atraem. E quando um bicudo encontra outro bicudo, como é que fica? Fica fácil, não fica? Bico com bico, né? Não dá. Para quê? Porque nós precisamos nos burilar, lapidar. E a gente vai aprender através do próprio atrito. O próprio atrito. Então vamos parar um pouquinho agora, para a gente entender um pouco o que é que existe, quais os elementos que compõem o universo, para a gente começar a pensar quanto família. Por quê? Então o que compõe o universo? O universo é composto de 3 elementos. 3 elementos compõem o universo. O primeiro elemento, a gente lembra qual é? Acima de tudo? Deus. Depois, espírito e depois matéria. É isso que compõe o universo. Deus é tão maravilhoso, tão fantástico, nós não temos a noção ainda clara de nada disso, né? Mas fazendo uma análise pequena, de acordo com a nossa estatura moral e intelectual, a gente percebe que inteligência, que bondade, que sabedoria. Então Deus cria a vida, e Jesus diz: vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então Deus cria a vida e oferece aos seus filhos brincarem com a matéria o tempo todo. Para quê? Para aprender a dominar todas as ciências. Todas as ciências. É um aprendizado contínuo. E nesse aprendizado contínuo não existe injustiça de forma alguma. E o Kardec pergunta na questão 115 se Deus criou uns bons e outros maus. Já pensou? Deus cria um bonzinho e cria aqui um mauzinho, né? Se fosse criado no ato ali da concepção, daria para pensar nisso, não daria? Porque é só olhar o mundo, né? Não, mas não é isso. Então Deus criou todos simples e ignorantes, todos iguais, todos tivemos o mesmo princípio, todos nós tivemos a mesma origem. Por aí já dá para entender o que é parentesco corporal, daria? Parentesco espiritual. Mas vamos deixar um pouco mais profundo aqui para a gente entender. Então Deus criou e cria o espírito simples e ignorante. Se nós olhássemos o livro do Gênesis, o livro da Bíblia, o primeiro livro, quando fala que Deus criou o homem do limbo da terra. O limbo da terra é o corpo físico, é o sangue, né? Parentesco corporal, sangue. Deus criou o homem do limbo da terra e soprou nas suas narinas a alma vivente. Essa simbologia maravilhosa para dizer que o corpo
provém da terra, do barro, do limbo. E o espírito, a essência, vem da divindade. Soprou nas suas narinas a alma vivente. Então nós somos essa alma vivente que tivemos um início. Mas esse início foi no átomo primitivo, onde o espírito é vinculado para o início da sua jornada. Então nós estagiamos milhões e milhões e milhões de anos, para depois sairmos de um estágio e habitarmos outro estágio com mais milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Então, mineral, vegetal, aí o animal. No animal começa o desenvolvimento da individualidade, os instintos aflorando, todos os instintos no animal. Mas quando chega no estado nominal, há uma coisa diferente aí. Tem que começar todo um desenvolvimento que não existe nos reinos anteriores, inferiores da criação. Qual é esse desenvolvimento? É o desenvolvimento moral. Moral, porque o intelectual vai acontecer naturalmente. Então Deus, na sua inteligência, criou etapas para que nessas etapas os seus filhos pudessem compreender de forma melhor as coisas. E qual é a lei maior colocada por Jesus? Jesus, ele coloca essa lei maior. Um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É um mandamento novo que ele estabelece. E lá ele fala assim: é para você amar seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha? E os outros não? É só esse grupinho que você vai amar? Não. Kardec coloca o honra ao teu pai e tua mãe entre o capítulo amai os seus inimigos e fora da caridade não há salvação. No meio ali. E antes vem a lei do amor, que é uma lei que nós precisamos compreender para começar a viver. Então no animal, se a gente analisar, a fêmea, ela cuida da prole até uma determinada época, até um determinado tempo, e depois cada um segue o seu curso, o seu rumo. Mas e na vida humana, é assim que acontece? É óbvio que não. E o Kardec até incisivo faz essa pergunta, e por que você fica comparando? No humano, no reino humano tem algo a mais do que no reino animal. Então no reino animal você foi desenvolvendo até chegar e habitar o reino humano. Então nós saímos da origem do homem das cavernas para começar todo um processo de desenvolvimento. E aí começou uma construção de algo que não existia. Qual é esse algo que não existia? Família. Família, porque antes não se tinha essa noção de família. Se agrupavam por necessidades. Viviam juntos por necessidade. Um protegia o outro ali. Mas não tinha laço. É mais instinto do que outra coisa. Tudo bem que hoje tem muitos de nós que só vivem por instinto, né? Só vivem por instinto. Só vivem por desejo. Só vivem por prazer. E a hora que isso acaba, porque não tem mais nada, não construiu mais nada, não efetivou mais nada, não tem um sentimento. A família é fundamental para tudo isso, mas o egoísta, ele não quer se desfazer, ele acha que, peraí, é só essa aqui, é só essa, faz parte do meu sangue, faz parte da minha origem, faz parte da minha tradição, e ele não quer abrir mão, mas ele esquece que ele já viveu outras vidas, ou outras existências, para ser mais claro, porque a vida é uma só, a vida é uma só,
O Espírito está vivo e vai estar vivo sempre, porque em Deus não tem morte, em Deus é vida e vida em abundância, e nada morre, só há transformação. Do que? Da matéria. A matéria volta, se decompõe e de novo constrói novos corpos. Então a matéria se desfaz com a morte, e a personalidade que habitou aquele corpo também morre. Por que morre? Porque no mundo espiritual nós somos a soma de todas as experiências que nós vivemos, e numa próxima encarnação não é mais essa personalidade que reencarna, é uma nova oportunidade, e o Espírito vem com o esquecimento do passado, porque é importante que os pais orientem aquele ser naquele momento, para que ele possa viver e se aproximar cada vez mais de quem? De Deus. Então nós tivemos existências anteriores, e dentro dessas existências anteriores, quais são os nossos laços? Onde estão aqueles que habitaram conosco desde as mais primitivas eras? Será que estão somente esses no nosso grupo familiar? Será que são os únicos que estão lá? Provavelmente não. A nossa família espiritual, ela é muito mais ampla do que aquela que a gente consegue enxergar aqui. Não dá para perceber. Espíritos estão aqui nos orientando e que fazem parte do quê? Da nossa família de outras e outras existências. Espíritos mais iluminados estão aqui dando suporte para a gente, para quê? Para que a gente possa crescer, desenvolver. O sistema criado pelo Criador é um sistema de solidariedade, aonde o superior ajuda o inferior a crescer, a desenvolver, a perceber, a melhorar, a se cuidar, a se amar. Então esse é um processo maravilhoso, onde nós vamos peregrinando e vivendo e aprendendo e começando um trabalho de construção de laços, mas laços verdadeiros. Sabe aquela passagem maravilhosa, como todas de Jesus? Aqueles laços que a traça não corrói, que os ladrões não roubam, porque é algo que está onde? Dentro de cada um de nós, dentro. E Jesus, com toda a sua sapiência, com a sua inteligência, com a sua experiência, vem mostrar para nós que existe uma lei universal e que todos nós tivemos a mesma origem. Todos nós tivemos a mesma origem. Todos nós viemos do Criador. Se nós viemos do Criador e tivemos a mesma origem, nós somos o quê? Irmãos. Mas é mais fácil falar do que sentir, não é? Não é verdade? É a coisa mais fácil. Oh, meu irmão, é facinho falar meu irmão. Mas e sentir que aquele ser realmente é teu irmão? É fácil? Não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós ainda não desenvolvemos esse sentimento verdadeiro. Nós desenvolvemos um sentimento verdadeiro de amor. Nós estamos aqui começando, nós trazemos o germe está aqui, mas precisa ser o quê? Cultivado o tempo todo, para que a gente possa desenvolver esse sentimento maior, que é o sentimento que une verdadeiramente os espíritos. O restante não une. Por que não une? Porque um sentimento de ódio, ele une, mas ele une de uma forma diferente do amor, porque o amor, ele sente, ele envolve, ele ilumina, ele liberta. O sentimento de ódio não. O ódio une,
como uma algema, cria dor, sofrimento, e nós precisamos aprender o quê? A nos libertarmos disso. Então aqueles espíritos que se odeiam, como não existe lei do ódio, existe lei do amor, o que vai acontecer com eles? Muito provavelmente vão estar juntinhos aonde? Na mesma família, na próxima encarnação, porque aqui nós reencarnamos nas famílias, nos meios que nós mais necessitamos. Nós estamos aqui em Boituva, né? Boituva, cidade do paraquedismo. Sábado e domingo fico escutando o barulho do avião e o pessoal descendo de paraquedas. Ninguém saltou de paraquedas nessa família, não existe isso. Foi planejado, foi muito bem executado pela espiritualidade de luz. Para quê? Para que nós viéssemos e reencarnássemos com aqueles espíritos que nós temos necessidade de entender aquele ser, porque aquele ser está fazendo em mim eu enxergar coisas que eu não enxergava. E na questão 66, o Kardec vai perguntar: e aquele espírito que não atingiu a perfeição, o que ele precisa fazer? Submeter-se à prova de uma nova reencarnação. Para quê? Para viver novas experiências, para poder enxergar de forma diferente, para compreender que nós somos todos da mesma origem. Quando nós compreendemos que nós somos todos da mesma origem, você vai se colocar numa condição de superioridade em cima de alguém? Estou falando de compreender. Compreender não é ter informação. Ter informação a gente tem o tempo todo, né? Compreender aquilo que está inserido em você, faz parte de você. Aquilo que você entende, ninguém tira de você, é teu, não tem como. Então, quando nós compreendermos isso, vai ficar mais fácil da gente olhar as pessoas de uma forma diferente, vai ou não vai? Quando nós compreendermos que nós somos espíritos ignorantes, necessitados de compreensão, de entendimento, de tolerância, de afeto, de carinho, não fica mais fácil? Nós vamos criar um ambiente fraterno, harmônico, amoroso dentro do nosso lar, porque nós vamos tratar os nossos com respeito. E alguém aqui gostaria de ser tratado com desrespeito? Não. Alguém gostaria de ser maltratado? Não. Então olha a lei áurea de Jesus trazendo para nós: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Não faça. Se coloque no lugar do outro. Perceba dessa forma como você agiria, para que a gente possa começar a construir algo melhor. E Jesus, nesse momento que ele fala quem é, ele não está renegando a mãe ou os irmãos, mas ele está mostrando um valor muito maior do que aquele que a gente dá. Que o vizinho é tão importante quanto, que o ser que anda na rua é tão importante quanto, que é seu próximo. E muitas vezes aquele ser que a gente menospreza na rua, que a gente não dá um mínimo de atenção, nem uma prece a gente faz, quem diz que não é um ser que já conviveu com você numa família anterior? Não é alguém que foi querido? Porque às vezes você encontra uma pessoa e você sente uma certa afinidade, se torna agradável, mas essa pessoa não faz parte do seu grupo consanguíneo. Mas começa a mostrar que essa família, ela é muito maior, mas ela começa onde? Nesse cadinho, nessa célula. A importância da família para a sociedade, aonde o espírito aprende a deixar de ser
egoísta. Ele começa a perceber a necessidade de compartilhar com o próximo, mesmo não querendo, né? Mesmo não querendo, mas faz parte, vai aprendendo, vai começando a ceder em benefício do outro. Uma mãe sabe muito bem o que é isso, né? O que é ceder para um filho. Um pai também sabe. Mas o filho muitas vezes não sabe. Mas o filho vai ser mãe, vai ser pai, e ele vai perceber coisas e valorizar coisas que talvez na época não sabia. Por isso que a lei é maravilhosa, não é? Nós vamos vivendo experiências e vamos aprendendo com as próprias experiências. E a lei que deve dominar, que deve predominar em todos os aspectos, é a lei de amor. É a lei de amor. Jesus dá um exemplo que ele amava todos da mesma forma. E quando ele diz, aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe e meus irmãos, porque aqueles que fazem essa vontade já se sentem na irmandade, já não se excluem mais, já não se sente desvalorizado, pequeno, sem importância, e já não se coloca numa condição de superioridade. Então faz a vontade do Pai. O que é a vontade de Deus para com seus filhos? Essa vontade que nós possamos amar. É simples, possamos amar, mas é complexo. Por quê? Porque amar precisa haver conhecimento de si mesmo. Si mesmo é se conhecer, se entender, se compreender, não se violentar, não se maltratar. Esse é o processo. Então aqueles que já estão a caminho dessa lei maravilhosa já podem ser considerados integrados a Deus. E Jesus é integrado a Deus. Ele e o Pai somos um. Ele estava integrado a Deus. Agora, aqueles que vivem só materialmente, só vivendo como se a vida fosse só material, não estão integrados com a própria essência. E aí fazem essa separação, achando que uns são mais importantes que os outros. E é o nosso grande erro. É o nosso grande equívoco. Ninguém é mais importante que ninguém. Nós viemos aqui para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para seus filhos? Aprenda a cuidar de você. Se ame, se entenda, se compreenda, viva e viva em abundância. Essa é a vontade de Deus. Quando você faz isso com você, você vai fazer isso automaticamente com todos. Você vai criar um ambiente iluminado, amoroso, afetivo, equilibrado, harmônico. E esse é o nosso desejo. Muitas vezes equivocados pela falta de conhecimento de que somos um ser criado à imagem e semelhança de Deus, quanto espírito imortal, vivendo uma experiência material. Então aquilo que eu valorizo dentro do meu ambiente familiar é o mesmo valor que eu devo dar a todas as pessoas, a todos. Porque para Deus, o Criador do universo, nosso Pai, a causa primária de todas as coisas, nós somos todos iguais. Exatamente iguais. Somos espíritos. E Deus, o Criador, nos enxerga como filhos perfeitos. Agora nós necessitamos começar a compreender que o nosso destino é a perfeição. E que então hoje aqui eu preciso viver e fazer o meu melhor, da melhor maneira. E dessa forma eu vou ser um ser melhor e mais iluminado. E automaticamente o que eu vou transmitir? Essa luz, essa energia, essa paz, esse amor. É isso que Jesus está dizendo. Quem são
minha mãe, quem são meus irmãos? Os que fazem essa vontade de meu Pai. E nós somos a grande família universal. Ninguém está separado de ninguém. Quando eu penso, eu crio, e automaticamente eu me vinculo. Então vamos produzir as coisas boas, belas e positivas. Vamos trabalhar em nós esse sentimento melhor e doarmos o que temos de melhor, criando a verdadeira família, família universal. Nós dependemos uns dos outros. Estamos aqui uns com os outros para aprendermos a trabalharmos a nós mesmos e nos tornarmos melhores a cada dia e pela atenção.